Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus amados, estamos aqui com mais uma escola bíblica dominical, através da rede social. Que o Senhor continue nos abençoando no dia de hoje. Hoje nós estaremos dando início a mais uma lição, aliás, a primeira lição do segundo trimestre de 2020. Vamos fazer esta oração, agradecendo ao Senhor pela oportunidade que assim Ele tem nos concedido. Senhor Deus, nesta manhã, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que assim o Senhor nos concede de estar diante da Sua presença, meu Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor venha tomar a primazia desta obra, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha falar aos nossos corações aquilo que o Senhor tem preparado, Senhor, neste dia e em todo este trimestre. Glorifica, Senhor, o Teu nome e ensina a Tua igreja, meu Senhor, em nome de Jesus. Vem nos abençoar na manhã de hoje. Em nome do Senhor Jesus, nós te damos graça. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor Jesus com os louvores da nossa harpa cristã. Aos irmãos que estão em casa, através da live, número 1 da harpa. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida também. Glória a Jesus. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Jesus. 227. Aos irmãos que estão em casa, aos que entraram agora através da live, Deus abençoe a sua vida. Hoje nós estaremos estudando a lição, a primeira lição do segundo trimestre de 2020, 227. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece
podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Prisioneiro do pecado, vagas sem esperança ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Glória a Deus. Número 26. Número 26. Glória a Jesus. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão, que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de beulah, e das harpas a doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levam à morte. Ser constante, não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel, o verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas
a Deus, meus amados. Vamos fazer menção da lição de hoje. Como eu já falei anteriormente, estamos dando início a mais um trimestre. O primeiro trimestre de 2020 foi uma bênção. O Senhor tem preparou algo muito especial para que nós viéssemos aprender, algo do céu mesmo. E eu acredito que esta lição também veio recheada de novidades para a nossa vida espiritual. Nós estamos com a lição que tem por título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Glória a Deus. A lição de número 1 do dia de hoje fala sobre a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Nosso textuário nos diz o seguinte: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Nosso textuário está escrito em Efésios, no capítulo 1, versículo 2. Verdade e prática nos diz o seguinte: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Glória a Deus. Meus amados, a vocês que estão em casa, acompanhando a live conosco, abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 2. Vamos fazer menção do texto na qual a lição estará sendo aplicada hoje. Efésios, no capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 2. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Até aqui, abra também a sua Bíblia comigo, no livro de Atos, no capítulo 19, versículo 1 ao versículo 7. Atos 19, versículo 1 ao versículo 7, a continuidade do texto da nossa leitura bíblica de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em quem sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Glória a Deus. Acabamos nossa leitura bíblica em classe. Quero convidar o nosso diácono, o irmão José Luiz, para fazer esta oração, apresentando nosso professor na manhã de hoje. E você dedique, meu amado irmão que está em casa, minha amada irmã que está em casa, esse momentinho para aprender da parte do Senhor Jesus. Ainda que não podemos estar aqui na nossa congregação, todo mundo junto, como sempre fazíamos antes, mas o Senhor vai nos dar vitória logo, E até lá nós estamos fazendo assim, para que nós não venhamos ficar sem aplicar as nossas lições. Irmão José Luiz. A paz do Senhor para todos os irmãos, amigos, todos aqueles que estão ao vivo, nessa lição ao vivo. Graças a Deus, mais uma lição vai ser passada para nós nessa manhã tão abençoada de domingo, Vamos entregar o nosso professor na mão do Senhor, que Deus vai usar ele poderosamente. Pai, eu te peço com muito carinho nesta manhã de domingo, um dia especial para o Brasil, um dia que o Brasil está em jejum, jejuando pelas nações, jejuando pelo nosso presidente, para Deus livrar ele de todo mal, um jejum pedindo para que essas pragas que vêm ao mundo seja cessada, seja retirada de nós, pedindo também por todos os pastores presidentes,
nossos pastores local, todos os obreiros, toda a igreja, pedindo pela graça do Senhor, que o Senhor seja louvado nesta manhã. Também eu peço pelo nosso professor, o auxiliar Maico, que vai entrar com a lição, Deus usa ele poderosamente, pedindo também pela secretária, pedindo pela irmã que está ali à frente, tomando conta desse sistema tão abençoado, que é o sistema da internet. Deus abençoe todos que estão assistindo pela rede social, que seja uma manhã de bênção, uma manhã de felicidade para a tua família, para a tua casa, para você nesta manhã. Pois em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, eu já entrego o nosso professor em tuas mãos. Que Deus venha nos abençoar todos os momentos de nossas vidas. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos, a igreja do Senhor Jesus, com a paz do Senhor. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, meus irmãos. Nós estamos iniciando mais um trimestre nesse ano de 2020. É claro que no primeiro trimestre desse ano nós falamos de assuntos muito importantes diante da palavra do Senhor. Não será diferente, meus irmãos, no segundo trimestre. Nós vamos falar de um tema muito importante, muito atual. E eu tenho certeza que os irmãos em Cristo serão ricamente edificados com o estudo da palavra de Deus, tá? No trimestre atual, nós vamos estudar o seguinte tema: a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A igreja do Senhor Jesus, que foi comprada com o sangue do Senhor Jesus, ela foi selada com o Espírito Santo da promessa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A lição de hoje, irmãos, é a carta aos Efésios. Tem como título a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Tá? Então, é diante deste texto, é diante deste tema que nós vamos estar sendo enriquecidos diante da lição no dia atual, tá? Sem mais delongas, irmãos, nós vamos entrar na parte introdutória, que nos diz o seguinte: a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Glória a Jesus. Meus irmãos, a nível de introdução, preste atenção, a carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, ou aos Efésios, a igreja que na terceira viagem, depois da sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo, ele implanta essa igreja na cidade de Éfeso. Preste atenção. Depois da sua terceira viagem missionária, depois do apóstolo Paulo passar por Corinto, o apóstolo Paulo vai a Éfeso, e na cidade de Éfeso ele implanta uma igreja.
ele implanta uma igreja em Éfeso, e estando preso em Roma, em uma prisão domiciliar, onde ele permaneceu durante um período de 2 anos, Paulo ele escreve algumas cartas, como a carta que ele escreveu aos Efésios, a carta que ele escreveu aos Filipenses, dentre outras cartas que nós vamos ver no decorrer da lição. E diante das epístolas que Paulo escreve na Nova Aliança, no Novo Testamento, a epístola aos Efésios ela é considerada a coroa das epístolas ou dos escritos de Paulo, segundo alguns estudiosos. É claro que ao estudarmos essa carta, ela irá nos levar à adoração e o aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Sabe por quê, meus irmãos? É impressionante a doutrina exposta, que é tão explícita na carta que Paulo escreve aos Efésios. A carta que Paulo escreveu aos Colossenses, ela é considerada a irmã gêmea da carta que Paulo escreve aos Efésios. A carta aos Efésios, ela apresenta a igreja como o corpo de Cristo. A carta que Paulo escreve aos Colossenses, ou a igreja que está em Colossos, ela nos mostra Cristo como a cabeça da igreja. Então, se Efésios apresenta a igreja como corpo, Colossenses aponta e apresenta Cristo como a cabeça desse corpo. Se a igreja é o corpo, Cristo é a cabeça. Ainda a nível de introdução, além de ricos ensinamentos para a igreja, Paulo também traz questões doutrinárias acerca da nossa vida cristã, acerca da família cristã, acerca do relacionamento cristão e acerca da obra da graça feita por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Diante do capítulo 2, ele traz isso e ele já nos tira o fôlego quando ele diz no capítulo 2 de Efésios que a nossa salvação não é por obras, não é por méritos humanos, não é pelo que nós fazemos, mas pelo que Cristo fez. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém? Então, é como se o apóstolo Paulo abrisse as janelas dos céus e nos apresentasse uma doutrina ou um ensinamento vindo direto do trono de Deus. Amém? Então nós conversamos na introdução, nós vamos falar agora no primeiro tópico. Eu peço a compreensão dos irmãos e a paciência. Nós vamos falar agora nesse primeiro tópico a respeito da autoria e data desta carta. Amém? Preste atenção. Primeiro subtópico, a autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, capítulo 1 e versículo 1 de Efésios. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, esse era o nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo, conforme está em Atos capítulo 13 e versículo 9. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo Paulo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Meus irmãos, você que pode estar com sua Bíblia em mãos, abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 13 e versículo 9. Atos capítulo 13 e versículo 9.
Existem algumas pessoas, alguns pregadores, alguns ensinadores que ensinam e acreditam que o nome do apóstolo Paulo foi trocado, mas não é isso que a Bíblia diz. Tem gente que acha que o nome de Paulo foi trocado depois que ele se converteu. Ele era Saulo, agora passou a ser Paulo. Não, preste atenção. Atos capítulo 13, versículo 9. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele. Preste atenção. Saulo, que também se chamava, ou que também se chama Saulo. Saulo, que também se chama Paulo. Saulo, que também se chama Paulo. A autoria da carta aos Efésios é do apóstolo Paulo, que também era conhecido como Saulo. Se Saulo era o seu nome judaico, que em hebraico significava solicitado, o seu nome romano era Paulo, e ele era conhecido assim pelos gentios. E Paulo usava esse nome, que significa pequeno, para evangelizar os gentios. Então, diante dos gentios, diante de Roma, o apóstolo era conhecido não como Saulo, mas como Paulo. Mas ele não deixou de se chamar Saulo. Ele se chamava Saulo, mas também era conhecido e chamado de Paulo. E a carta aos Efésios é de sua autoria, é da autoria do apóstolo Paulo. É assim que ele se identifica no capítulo 1 e no versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, já de início, Paulo ele se apresenta como autor, ele se apresenta como um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, essa carta é de sua autoria. Sabe por que eu digo isso? E nós estamos enfatizando isso nesta lição? Alguns estudiosos, depois do primeiro século, depois de Cristo, eles começaram a considerar que a carta aos Efésios não era da autoria do apóstolo Paulo. Ainda que você pense que não, e está muito claro na palavra do Senhor, e está muito claro nessa carta que foi Paulo quem a escreveu, alguns estudiosos do primeiro século em diante, eles começaram a discutir a autoria desta carta. Mas a Bíblia está nos trazendo claramente quem foi o autor, quem a escreveu. Foi o apóstolo Paulo, estando preso em Roma. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito da prisão do apóstolo Paulo. E é bom nós enfatizarmos isso, meus irmãos, a autoria da carta, porque alguns estudiosos consideravam que não foi o apóstolo Paulo quem a escreveu, certo? Mas é claro que haviam naqueles dias eruditos da palavra do Senhor, como Policarpo, que enfatizava a doutrina e que ensinava que realmente havia sido o apóstolo Paulo o autor da carta aos Efésios. E isso está muito claro nas Escrituras, tá? A autoria desta carta é do apóstolo Paulo, foi ele quem a escreveu, foi ele quem a direcionou aos cristãos em Éfeso. Amém? Vamos dar continuidade. Eu espero que tenha ficado bem claro aos irmãos a autoria da carta. Amém? A assinatura apostólica, preste atenção. Segundo subtópico: nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentil. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoria apostólica com a ressalva: pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Capítulo 1, versículo 1, Paulo se identificando, ele diz: Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo,
Agora, olha o que diz Gálatas, capítulo 1. Eu quero abrir, e versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Nós precisamos, meus irmãos, enfatizar nesta carta a autoridade ou a assinatura apostólica do apóstolo. É muito importante meus irmãos, nós entendermos a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Primeiro, por quê? Primeiro ponto, por uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo, por uma intimidade pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos enfatizar a autoridade apostólica desse homem. E é tão interessante, meus irmãos, que se nós observarmos a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus, as cartas de Paulo, nós vamos ver que Paulo ele não andou com os 12, mas ele pregou o Evangelho. E talvez algumas pessoas devem estar se perguntando, mas como que, talvez você também tenha já feito essa pergunta assim, como que Paulo, que não andou com os 12, pregava o Evangelho da forma que ele pregava, com tanta autoridade, conhecimento e sabedoria, como se ele tivesse andado com Jesus durante todos os 3 anos e pouco de ministério do Senhor Jesus Cristo? Como que Paulo tinha tanto conhecimento? Como que Paulo... Olha comigo, Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e versículo 12. Preste atenção, irmãos. O evangelho que Paulo, o apóstolo Paulo, recebeu não foi dado por homens. A sua autoridade apostólica não foi dada por homens. A mensagem que ele ministrava não foi dada por homens. Ele não aprendeu com homens. Isso faz com que a sua autoridade apostólica seja verídica. Preste atenção. Capítulo 1 e versículo 11 e 12 de Gálatas. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo o homem. Versículo 12. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Preste atenção. O evangelho que o apóstolo Paulo pregava, irmãos, não foi dado por homens, não. Ele não andou com os 12, ele não andou com os 12 discípulos, ele não andou com Jesus durante o ministério de Jesus terreno. O evangelho que Paulo pregava foi revelado a ele por revelação. Jesus Cristo revelou ao apóstolo Paulo tudo o que o apóstolo Paulo pregava. Por revelação. Ele era um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, veridicamente falando. A sua autoridade é verídica. Paulo era um apóstolo de Cristo. O evangelho que ele pregava não foi dado a ele por homens. Ele não aprendeu com os 12. A revelação foi dada a ele. Agora preste atenção. Em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo fala da ceia. Mas como que ele ia falar da ceia do Senhor, se ele não participou da ceia? Se ele não estava com Jesus quando Jesus instituiu a ceia? Sabe o que ele diz? 1 Coríntios capítulo 11. O que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Revelação. O evangelho que Paulo pregava foi dado a ele por revelação. É por isso que ele diz: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. E é por isso que ele está dizendo aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Versículo 12. Porque não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Foi revelado para ele. As cartas que ele escreveu, o evangelho que ele pregou, foi revelado a ele. Certo? Então fica aí a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Terceiro subtópico. Uma epístola da prisão.
A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor e o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Irmãos, a carta aos Efésios, ela foi escrita enquanto Paulo estava preso em Roma. E preste atenção, isso é tão lindo. Paulo ele foi preso por causa do testemunho, por causa da pregação do Evangelho. Só que ele não se considera um prisioneiro de César, ele se considera um prisioneiro de Jesus Cristo. E enquanto ele está preso, isso é tão lindo, irmãos, ele está recebendo irmãos. Era uma prisão domiciliar. Paulo estava em casa, preso. Durante 2 anos ele ficou preso, um período por cerca de 2 anos. E ele está recebendo irmãos em casa, na sua casa. E aqueles irmãos que ele recebe na sua casa, na sua própria casa, a esses irmãos, a essas pessoas, ele lhes pregava o Evangelho, ele lhes anunciava o Evangelho. Isso é muito lindo, irmãos. Tem gente que constrói barreiras para pregar o Evangelho. Tem gente que levanta barreiras para pregar o Evangelho. Paulo, estando preso em Roma, numa prisão domiciliar, pregava o Evangelho sem sair de casa. Estratégia, paixão por almas, né? Tudo isso é importante nós comentarmos. Então, durante o período em que ele está preso, ele escreve aos Efésios, tá? E a epístola aos Efésios, que é considerada como a coroa das epístolas, a coroa das cartas que Paulo escreve, a coroa dos escritos que Paulo escreve, ela se integra no rol das epístolas da prisão, que foi Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Amém? Então foi uma epístola da prisão. Segundo ponto a ser observado, a data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, Atos 28, 30, entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como o seu portador. Amém? Então a data dessa epístola, ela foi escrita por volta do ano 60 ao ano 62 depois de Cristo, quando ela é endereçada pelo apóstolo Paulo. É claro que o apóstolo Paulo estava em prisão, ele não podia pessoalmente levar a carta, e muito menos ele não podia sair, porque ele estava em uma prisão domiciliar. Então teve um portador, havia-se um portador, alguém, um mensageiro, aquele que enviaria aquela carta, aquela mensagem por escrito à igreja de Éfeso e às demais igrejas, a igreja de Colossos, a Filemon, na verdade. Então é muito importante nós entendermos isso. Ela foi endereçada a Efésios e foi enviada por Tíquico, como sendo ele o seu portador. Ele foi o portador dessa carta, porque o apóstolo Paulo estava preso. De maneira nenhuma ele poderia sair da prisão domiciliar. Ele podia apenas receber visitas. Então a data dessa carta, ela foi escrita entre 60 e 62 aproximadamente, né? Foi o tempo que Paulo esteve preso. Então
Essa é a data da carta aos Efésios, certo? Meus irmãos, eu espero que os irmãos estejam compreendendo a exposição, certo? Para quem chegou agora, nós estamos estudando nesse trimestre a carta que Paulo escreveu a Éfeso, a igreja que estava em Éfeso. Nós falamos de primeira mão a respeito da autoria e data da carta. No segundo tópico agora nós vamos falar a respeito dos destinatários. Amém? Eu espero que esteja sendo claro aos irmãos, tá? Eu espero que os irmãos estejam compreendendo e sendo edificados pela exposição da palavra do Senhor. Tá? Vamos falar, irmãos, agora a respeito dos destinatários. Amém? Primeiro subtópico, a cidade de Éfeso. Você já ouviu falar a respeito dessa cidade? Você conhece a respeito dessa cidade? Não? Vamos ver um pouco sobre isso. Fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com uma pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Irmãos, falando a respeito da cidade de Éfeso, escute, Paulo ele é muito estratégico, Paulo ele é muito inteligente, Paulo ele é muito intelectual. E diante da sua capacitação vinda do alto, ele encontra a cidade de Éfeso como uma cidade estratégica. Por quê? Era uma cidade da Ásia Menor, irmãos, que ela tinha um comércio grande. O comércio era grande na cidade de Éfeso. Ela era uma cidade, uma metrópole, né? Como assim era considerada, porque havia naquela cidade cerca de 500 mil habitantes. E aquela metrópole, Paulo usou aquela cidade para implantar uma igreja. Paulo ele era estratégico, irmãos. Paulo era inteligente. Imagina comigo, uma cidade de aproximadamente 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, né? Com capacidade para 25 mil pessoas. Era uma cidade que recebia muitas visitas, tinha um comércio religioso grande da Ásia Menor. Era uma cidade estratégica. Aí o que Paulo faz? Ele também era um homem estratégico. Qual que é a atitude de Paulo? Eu vou implantar uma igreja em Éfeso. Aí Paulo começa a evangelizar Éfeso. Ele implanta uma igreja em Éfeso. E por quê, irmãos? Agora preste atenção, por quê? Olha a estratégia. As cidades circunvizinhas seriam alcançadas se Paulo entrasse em Éfeso com o Evangelho. E foi isso que aconteceu. Quando Paulo implanta uma igreja em Éfeso, ele começa a implantar nas regiões da Ásia Menor, ou seja, nas cidades circunvizinhas. Como assim? Tiatira, Sardes, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia,
Tá? Então, depois que Paulo implanta essa igreja em Éfeso, ele começa a implantar igrejas nas regiões da Ásia Menor. E isso foi o que Paulo usou de estratégia, irmãos. Ele usou de estratégia para alcançar as cidades circunvizinhas, para implantar igrejas nas cidades circunvizinhas, certo? Então, a cidade de Éfeso tinha um comércio muito grande, era uma cidade com quase 500 mil habitantes, tinha um anfiteatro muito grande. Daqui a pouco nós vamos falar também do templo da deusa Artemis, ou aquilo que nós conhecemos como a deusa Diana também, que era uma das 7 maravilhas, né, do mundo antigo, tá? Umas 7 maravilhas do mundo, né? O templo da deusa Diana, da deusa Artemis. E era uma cidade que era frequentemente, irmãos, ela tinha visitantes, né? Por causa da religião, por causa do religiosismo ali daquela cidade, do comércio, dos nichos que eram vendidos ali naquela cidade. E ele é muito estratégico, irmãos. O comércio era grande, presta atenção. Agora imagine que o comércio daquela cidade grande, por causa, é claro, da religião, por causa da quantidade de pessoas, o comércio era muito grande, as visitas que a cidade recebia eram muito grandes, e era uma cidade turística. E Paulo, ao pregar o Evangelho naquela cidade, sem os meios tecnológicos que nós temos hoje, Paulo estava acabando com o comércio religioso. Paulo estava aniquilando com o comércio religioso. Paulo estava falindo, o Evangelho de Jesus estava falindo o comércio religioso naquela cidade, né? Isso foi uma realidade, irmãos, tá? Isso foi uma realidade, tá? Então, nós vamos falar sobre isso no decorrer da lição. Segundo subtópico, a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Artemis, Diana, a deusa da fertilidade. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Agora, Paulo é inteligente, mas preste atenção. Ela abrigava um templo de uma deusa chamada Artemis, conhecida também como Diana, a deusa da fertilidade. E era uma cidade que a economia dela dependia dos milhares de turistas que a visitavam, né? A fonte de renda daquela cidade era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, né? Aí quando Paulo chega na cidade pregando o Evangelho, pregando contra a idolatria, o povo já fica alarmado, o povo já fica disperso. Por quê? Paulo vai acabar com o comércio do povo. Se as pessoas que visitavam aquela cidade, né, é claro que isso era uma estratégia dele, se convertessem ao Evangelho de Cristo, certamente eles não se dobrariam, ou eles não se submeteriam ao comércio religioso, faria com que aquela economia viesse a cair lá embaixo, tá? Então o povo estava alarmado, a religiosidade na cidade era grande, a adoração, a veneração à deusa Artemis ou à deusa Diana era grande, certo? Então vamos continuar aqui, só para nós entendermos melhor a respeito disso. A igreja de Éfeso. Só que se eu estou certo, é isso mesmo, a igreja de Éfeso. A gente ainda não tem a lição em mãos, mas a gente tem ela em PDF. Tá? Então, a igreja de Éfeso, preste atenção, irmãos. Paulo evangelizou a cidade e os seus arredores durante 3 anos.
Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios pregando num salão alugado na escola de Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lençóis e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Vale um comentário aqui, irmãos. Até os lençóis e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Agora eu quero que você preste atenção aqui, isso é muito importante. Os lençóis, os lenços, e os aventais do apóstolo foram usados para curar e expulsar demônios. Agora, nós não podemos fundamentar isso como doutrina, porque existe apenas uma passagem falando a respeito deste assunto. Ou seja, eu não posso fundamentar isso em uma doutrina. Eu não posso elaborar uma doutrina diante desse texto e falar que através de lenços, através de aventais, pessoas serão curadas e demônios serão expulsos. Eu não posso fundamentar uma doutrina a partir deste texto, tá? Isso aconteceu? Aconteceu, mas isso não pode virar doutrina. Não quer dizer que lenço cura, não quer dizer que avental vai expulsar demônio, certo? Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, o bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Tá? Então, Paulo implantou a igreja, ela foi pastoreada por Timóteo, depois ela foi também pastoreada pelo apóstolo João, tá? Então, ela foi uma igreja que Paulo implantou naquela cidade estrategicamente, E se nós observarmos, irmãos, a carta que ele escreveu aos Efésios, nós vamos ver Paulo tratando de nenhum assunto, irmãos, relacionado a falsas doutrinas que estavam sendo ensinadas. Não, Paulo não trata disso. É como se Paulo estivesse escrevendo uma gratidão, tá? Como se ele estivesse ensinando os efésios a levar uma vida cristã saudável, a como serem designados na vida cristã, Então, isso é muito importante nós comentarmos. Paulo não está tratando de nenhum assunto como ele tratou na igreja que estava em Corinto, Como ele teve muitos problemas na igreja de Corinto, e um deles era as dissensões entre os irmãos, Então é muito importante nós vermos isso. Paulo não está tratando de nenhum de assuntos relacionados a esses, tá? A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. O favor gratuito e imerecido de Deus quanto aos destinatários. A maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Tá? Então, aquela cidade, aquela metrópole, havia ali uma igreja implantada por Paulo. Paulo levou uma saudação, graça e paz. Isso é muito importante, como a exposição do favor imerecido e do amor de Deus.
Foi a saudação que Paulo levou a igreja. Certo? Então, irmãos, nós vamos para o terceiro tópico, o propósito e mensagem. Agora eu quero que os irmãos prestem muita atenção. O propósito aparente, a epístola, não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizavam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Sob essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Como nós falamos, irmãos, no início da nossa lição, a carta que Paulo escreve aos Colossenses, ela é considerada a alma gêmea da carta que ele escreveu à igreja de Éfeso. Por quê? Em Éfeso, Paulo apresenta a igreja como o corpo de Cristo, e em Colossos, ou em Colossenses, Paulo apresenta naquela carta Cristo como a cabeça da igreja, certo? Como se houvesse uma união entre as cartas. Efésios, a igreja como corpo; Colossenses, Cristo como a cabeça da igreja, tá? Então, nessa carta aos Efésios, Paulo não está tratando de problemas existentes naquela igreja. Não estou dizendo que não havia. Por quê? Como nós vemos aqui no início da lição, haviam muitos novos convertidos que acabaram de se converter ao cristianismo, que viviam nas práticas místicas, nas magias, nas bebedices também. Então, tinha questões que precisavam ser solucionadas, sim, mas não foi com essa ênfase que Paulo escreveu essa carta, tá? Não foi dando ênfase aos problemas daquela igreja. É claro que ele usou dessa carta para aproveitar e apresentar soluções diante de dificuldades. Aqueles cristãos que acabaram de se converter, Paulo apresenta que pela graça eles haviam sido salvos, e que a partir de agora era uma nova vida. As coisas velhas já tinham que ficar para trás. É claro que nós precisamos entender isso, por meio da graça a salvação e uma nova vida em Cristo Jesus é apresentado nessa carta, tá? Haviam cristãos judeus e haviam também cristãos gentios naquela igreja, mas o motivo pelo qual Paulo podia escrever geral de solucionar problemas, mas apresentar soluções se caso viesse a haver problemas naquela igreja, tá? Então, diante do que nós sabemos sobre o judaísmo, eles são praticantes cabalmente da lei judaica, da lei de Moisés. Os cristãos gentios vinham de práticas de idolatria, de bebedices. Eram novos convertidos, irmãos, acabaram de se integrar, de agregar ao corpo de Cristo e ao Evangelho. Tinha acabado de receber a mensagem do Evangelho. Então, Paulo escreve a eles, é claro que não para solucionar problemas específicos naquela igreja, como ele faz nas demais cartas, mas é claro que ele apresenta soluções diante de problemas, certo? É muito importante nós entendermos isso. Agora nós vamos ver a mensagem na carta.
A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo a cabeça, a igreja o corpo. Assim, podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Tá? Irmãos, presta atenção, nós estamos falando dos pontos da mensagem do apóstolo Paulo, ou na mensagem que o apóstolo Paulo havia levado ou escrito à igreja de Éfeso. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, do capítulo 1, versículo 3 a 5. Esse é um dos pontos que ele trata nessa carta, tá? Jesus consumou o seu plano, tetelestai, ele estava apresentando, está consumado, está feito. E a salvação não é por méritos humanos, a salvação é pelo mérito de Cristo Jesus, tá? Então Deus em Cristo, é claro que nós vemos isso em Coríntios, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, tá? Então, esse plano de Deus, ele foi consumado, e é isso que Paulo está dizendo para os Efésios, tá? Deus fez uma vez e de uma vez por todas, tá? Foi consumado o plano eterno de Deus em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Segundo ponto, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. Nós precisamos entender a ação de Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo diante da obra da salvação, tá? É claro que o Espírito Santo, como penhor da experiência da salvação, ele tem uma obra muito importante. Qual? Ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, certo? Cristo, ele nos conduz ao arrependimento. O Espírito Santo é aquele que convence. A obra, o ministério do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, tá? Então, a atuação do Espírito Santo na obra da salvação, ela é legítima, viu? Ela é atual, ainda nos dias de hoje, e até que Cristo venha, e ele vai continuar sendo o penhor da experiência da nossa salvação, da salvação dos homens, tá? Terceiro ponto, a reconciliação. A reconciliação, deixa eu subir aqui, dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Como eu falei agora há pouco, Cristo reconciliando o mundo consigo, tá? Então, Paulo apresenta isso à igreja de Éfeso. Paulo apresenta o ministério, ou Paulo apresenta o ministério da reconciliação por intermédio da cruz de Cristo. Preste atenção, irmãos. Através da cruz, Deus reconciliou o homem consigo, não lhes imputando os seus pecados, tá? Não fazendo uma transferência, certo? A maior transferência, a maior transação já feita no mundo foi em que Deus tomou os nossos pecados e transferiu por Cristo Jesus e transferiu a justiça de Cristo para nós, certo? Quarto ponto, a revelação do ministério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. A revelação do ministério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Nós falamos da obra do Espírito Santo. A revelação, é claro que aquilo que o Espírito Santo faz é isso, irmãos, revelar, né, o ministério, a vontade de Deus através da sua obra, certo? Quinto ponto, um novo estilo de vida baseado na unidade, né, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração, na intercessão e no Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática de vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça, tá? Como nós comentamos aqui ontem, responsabilidades não anulam, ou privilégios não anulam responsabilidades, tá? O fato de Deus ter nos reconciliado consigo não faz com que nós possamos viver uma vida desleixada de qualquer maneira, não. O
privilégio de ser reconciliado com Deus faz com que eu viva de acordo com os princípios que Ele estabeleceu em Sua palavra, tá? Então, nessa carta Paulo apresenta doutrina, fé e prática de vida cristã, ou seja, tudo quanto Deus fez e do que Deus espera que a igreja faça, tá? Esse é um ponto importante de ser comentado, a mensagem. E a conclusão, meus irmãos, dessa epístola e desse estudo, que nos diz o seguinte: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Tá? Irmãos, nesta carta existem muitos temas importantes de serem comentados. Durante todo o trimestre, nós vamos estar estudando essa lição, nós vamos estar estudando cada ponto, cada doutrina que foi elaborada, que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Nós vamos estudar cada uma delas. Eu sei que eu tentei de forma nítida apresentar-lhes a carta que Paulo escreveu à igreja que estava implantada, que ele implantou em Éfeso, tá? E eu quero falar de uma forma bem ampla para os irmãos agora, na parte da conclusão, a respeito desta carta. Nós comentamos aqui que Paulo foi estratégico quando ele implantou uma igreja ali. Por quê? A cidade de Éfeso, ela era uma grande metrópole, né? Era uma cidade grande. Alguns estudiosos dizem que ela tinha por volta de 300 a 500 mil habitantes. É entre 300 e 500 mil habitantes, tá? E quando Paulo ele alcança, ele implanta uma igreja naquela cidade, isso faz com que ele pudesse implantar outras igrejas nas cidades circunvizinhas, nas regiões da Ásia Menor, como nós estudamos. E Paulo ele faz isso. Ele implanta outras igrejas, como a igreja de Pérgamo, de Sardes, Tiatira, Filadélfia, né, Laodiceia e entre outras. Então ele foi bem estratégico quando ele implantou essa igreja. E os assuntos apresentados nesta carta, eles são muito claros, irmãos. A obra de Cristo, a igreja em unidade, família cristã, relacionamento cristão. Irmãos, esses assuntos, todos esses assuntos Paulo apresenta nessa carta. Então, ele está mostrando que Deus, por intermédio de Cristo, por intermédio da sua graça em Cristo Jesus, opera a obra da salvação na humanidade, no homem, aqueles que recebem Cristo como seu Salvador. É como se Paulo estivesse dizendo aquilo que nós já comentamos: o privilégio de ser reconciliado com Deus não anula a nossa responsabilidade de viver uma vida cristã em santidade, certo? É isso que Paulo está apresentando nessa carta. Então, ele traz muitos ensinamentos. É claro que ele não está tratando de problemas denominacionais naquela igreja, ele não está tratando de problemas como ele faz nas demais igrejas, como na igreja de Corinto. Ele não está tratando de problemas ali. Ele está apresentando aos irmãos, ao levar o seu escrito, a sua carta, soluções diante de problemas. É claro que tinha sim problemas naquela igreja, mas ele não está tratando desses problemas nessa carta. Não, ele não está tratando desses problemas. Ele está apresentando soluções. Por quê? Havia muitos novos convertidos naquela igreja, judeus, gentios, né? Então, Paulo precisava escrever. Ele não podia ir e estar lá presente com os irmãos. Não, ele envia a carta, né, através do portador, que foi Tíquico,
Ele foi o portador, aquele que enviou a carta, ele que foi até Éfeso e ali entregou a carta, né? E hoje nós temos essa obra teológica, doutrinária, tão importante para nós, irmãos. E isso, irmãos, leva-nos ao estudo cuidadoso dessa carta. Nós precisamos estudar com todo o temor, com toda a reverência, com todo o respeito, né, diante da presença do Senhor e diante de uma obra tão bem elaborada do apóstolo Paulo. Os estudiosos a consideram a coroa das cartas que o apóstolo escreveu, dentre Romanos, Coríntios, Filipenses, Colossenses e todas as demais cartas que o apóstolo escreve, certo? Diante de todas essas cartas, essa é considerada a coroa das cartas que o apóstolo Paulo. É tão lindo, irmãos, a doutrina que ele apresenta e que ele escreve, direcionando a igreja de Éfeso e as igrejas nas regiões circunvizinhas. É tão lindo que Paulo apresenta a doutrina. Irmãos, nós vamos estudar isso durante todo o trimestre. Durante todo esse trimestre, nós vamos falar de assuntos tão importantes. Eleição e predestinação. Tem gente que não sabe nem o que é isso. Predestinação. Nós vamos estudar também, nós vamos aprender quais são as nossas armas que nós devemos usar diante de inimigos espirituais, certo? Nós vamos aprender quem realmente é o nosso inimigo. Então, irmãos, diante desta carta, nós vamos ter muitos assuntos bem elaborados durante todo esse trimestre para nós sermos ricamente edificados. Eu creio que brevemente nós vamos estar congregando, nós vamos estar juntos aqui na Escola Bíblica Dominical, os irmãos sentados nas poltronas, todos nós sentados aqui aprendendo a respeito da palavra do Senhor e dessa obra tão importante, né, que Paulo escreve à igreja de Éfeso. Amém? Deus venha abençoar poderosamente a vida dos irmãos. Eu vou estar passando para a superintendência, ela vai estar fazendo aqui o questionário, apresentando o questionário, e que Deus abençoe cada um dos irmãos. Glória a Deus. Amém, irmãos. Nosso questionário da aula de hoje, a primeira pergunta nos diz o seguinte: como o apóstolo se identifica nas 13 cartas de sua autoria? A resposta nos diz o seguinte: nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, como Saulo. Em que período a epístola foi escrita? Foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. A terceira pergunta diz o seguinte: qual era a maior fonte de renda da cidade de Éfeso? Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. A quarta pergunta diz o seguinte: cite alguns líderes importantes que passaram pela igreja de Éfeso: Apolo, Priscila e Áquila, Timóteo, apóstolo João. O que podemos considerar em relação a algumas intenções do autor? A última pergunta é essa. O que podemos considerar em relação a algumas intenções do autor? Podemos considerar que uma das intenções do autor dos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Glória a Deus. Foi apenas aqui na lição de hoje, respondendo já o questionário. Aos irmãos que através da live participaram conosco, ao irmão Johnny Edson, Marli Flávio, Marcos Santos, Silene Luiz, Miqueias Mequetrez, Marlene Franco, Venivaldo Macedo, Robson Gomes, é isso mesmo, né? Robson Gomes, Yolanda Gomes, José Antônio, Francisco Altair, José Luiz, W, Valcíria Fernandes, Francisca Ferreira, Irmã Edna, Darcy, José Maria, Reina Silva, Marli Araújo, Leonardo Costa, Ana Maria, Zé Goulart, José Aparecido, Kaique Gonçalves Cunha, Sidney Rodrigues, Adriano Denise, Mariane Barros, Fátima Ribeiro, Osiron
evangelista Francisco José de Armósio. Glória a Deus. Aos irmãos que participaram da live, assim como o nosso pastor sempre fala, irmãos, é apresentado em oração o seu nome, viu? Para que o Senhor continue abençoando a sua vida de modo especial. Semana que vem, meus amados, se Jesus não voltar, nós ainda estivemos por aqui, estaremos estudando a lição de número 2, com o título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Nós não venhamos perder aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas na semana que vem. Vamos fazer esta oração. Convido você que está em casa a orar juntamente conosco também. E agradecendo ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concedeu de estar na sua presença no domingo. Apresentando também toda a nossa nação, nosso país, tantas pessoas, todas as vidas, para que o Senhor haja com misericórdia. Glória a Deus. Então vamos orar. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar diante da sua presença. Obrigada pela lição que foi aplicada aos nossos corações na manhã de hoje, Senhor. Pai, eu quero apresentar também ao Senhor a cada vida, a cada irmão, a cada irmã, Senhor, que através da live participou da escola bíblica dominical no dia de hoje. Que o Senhor venha nos abençoar de modo especial, meu Deus. Nós apresentamos ao Senhor, Pai, ao nosso país neste momento. Nós apresentamos ao Senhor, Pai, a nossa nação, para que o Senhor esteja nas tuas mãos, Senhor Deus, com misericórdia, para que o Senhor venha repreender este mal, Senhor Deus, que tem assolado, meu Senhor, nesses últimos dias. Meu Senhor, nós pedimos ao Senhor que as tuas misericórdias venham ser sobre as nossas vidas. Abençoa, Pai, ao mundo, os quatro cantos desta terra, que o Senhor venha abençoar. Jesus, dá-nos livramento, sustenta a tua igreja. Meu Senhor, ser com a tua noiva, que o teu Espírito Santo venha nos fortalecer dia após dia, Pai, nesses momentos, Senhor Deus, de dificuldades, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos agradecer ao Senhor pelos teus cuidados e misericórdia que têm sido grandes para com as nossas vidas. Que a sua presença venha ser conosco, Pai. Também quero apresentar ao Senhor neste momento a cada pastor, Senhor, a cada líder espiritual, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, de modo especial aos teus filhos, dando graça, Senhor, a eles, para que eles venham com prudência, Senhor, regir a sua igreja ainda para neste momento complicado. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos, exaltamos e bendizemos ao teu santo nome, pela manhã e pela oportunidade de viver mais um dia na sua presença. Em nome de Jesus, abençoa a todos, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amados. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue nos abençoando. Amém.